Vamos lá, vou pegar algumas perguntas aqui do nosso grupo secreto, tá? Então, a primeira delas aqui, eu acho que é só uma confirmação, na verdade, é o seguinte. Então, quer dizer, ela está perguntando a Carol, ela pergunta o seguinte. Então, quer dizer que estes seres do universo vizinho podem invadir corpos humanos já encarnados? Ou seja, a gente está falando dessa invasão da mente. Infelizmente, Carol, alguns eles podem, porém, isso só acontece se esses corpos já encarnados não tiverem algum tipo de autodefesa vibratória. O que é autodefesa vibratória? Se alguém é dono da sua sensação pessoal, e eu sou, então assim, por exemplo, o Mentalma que eu criei foi um método que eu criei para mim mesmo, para que logo pela manhã, quando esse corpo acorda, eu já, através da respiração, crio a minha sensação de gestão de mim mesmo e vou para o dia reiniciando várias vezes essa sensação, à noite me cobro. Fiz, tentei ser digno, blá, blá, blá. Ou seja, quando a sensação que um ser humano sente está ancorada em princípios e propósitos de ordem minimamente elevada ou superior, a energia que o corpo desse ser humano emana cria um campo protetor de vários metros que aí ninguém mexe com você. É impossível. Ou então alguém que vive seriamente, honestamente a sua religião, a sua fé religiosa, e ora, e é alguém que tenta manter sua vida com alguma dignidade, uma pessoa assim também ninguém consegue chegar perto. Mas, infelizmente, muitos humanos têm sensações desencontradas ao longo do dia. Varia bastante o teor dessas sensações. Então, pessoas que não conseguem ter uma espécie de energia vibratória ao seu redor, que crie um campo protetor, infelizmente essas pessoas podem ser invadidas nesse sentido que estamos falando, mas retirando essa questão, essas pessoas já são normalmente vítimas de espíritos obsessores, brincalhões e de outras presepadas que infelizmente existem no mundo espiritual mais primitivo. Então, Carol, sim, mas não é uma questão geral. São algumas pessoas só que, infelizmente, estão sofrendo esse tipo de invasão. Ainda é um percentual muito pequeno dos humanos, mas, infelizmente, deve aumentar. Maravilha. Mais perguntas, meu querido Terminator? Vou ler agora as do Superchat. Tá? Quem mandar Superchat a gente vai ler aqui. A Miriam Arada, ela pergunta: com as tragédias que estão ocorrendo na Terra, o que esses seres do outro universo pretendem conseguir por aqui? Pode ser que eles só consigam chegar depois de uma tragédia generalizada que destrua a humanidade? Infelizmente, mas assim, esses seres eles não são maus. Eles são só proto-racionais, ou seja, eles têm como estado mental um nível de consciência, lucidez diferente dos humanos, é algo anterior. Aos nossos olhos é como se eles fossem um pouco dementados. Então esses seres, eles não se movem com a lógica que nós humanos temos, eles se movem com a lógica deles. Claro. E a lógica deles, no momento, é esse universo onde nós estamos está acabando, ou seja, Aloka é uma expressão sânscrita que significa morada. Na linguagem grega, isso é o mesmo que geno ou éon. Então esses seres pensam assim: eu moro aqui no Olimpo, o Olimpo está desabando, eu não tenho outra morada para ir. E não, mas estão dizendo que tudo aqui vai desabar, então só resta ir para esse universo vizinho que antes tinha portais abertos e agora não tem. Essa turma corre para cima dos lugares onde os portais antigos. Então, infelizmente, eles se movimentam nesse sentido. Em tese, se nós humanos levássemos isso a sério, nós desenvolveríamos, ou caberia à nossa condição de humanos pensantes, desenvolver uma estratégia para ajudá-los. Para, entre aspas, evitar o confronto, evitar a disputa, porque tudo que eles estão atrás é de um lugar para viver.
É como se nós aqui, humanos, um belo dia, soubéssemos que isso aqui vai acabar e a gente sai em naves feito loucos aí tentando um lugar para existir. É isso que eles estão fazendo. Então, assim, o assunto é dramático. As mitologias falam disso há muito tempo. Mais uma pergunta aqui, mais um superchat que a gente recebeu da Eco Morada. Aí é o seguinte, ele fala assim: Jean, dentro da teosofia temos a literatura quanto aos intraterrenos. Diz ele, tive contato com um ser luminoso em STL MG, STL, sei lá, de Santa alguma coisa, não sei, em Minas Gerais, enquanto catalogava as tocas do Chico Taguará, tipo como um Gina. O que você acha da teoria? Tá meio esquisito essa pergunta aqui. Eu não entendi a pergunta, eu peço desculpas. Ele fala isso, ele fala, dentro da teosofia, temos a literatura quanto aos intraterrenos. Até aí tudo bem. Ele falou, tive contato com um ser luminoso em STL, Minas Gerais, enquanto eu catalogava as tocas do Chico Taquara. Quem é Chico Taquara? Eu não sei, acho que eu já ouvi essa história do Chico Taquara. Não lembro direito. Não sei, a gente não... Estamos ao vivo, então podem acontecer perturbações nas perguntas aqui. Fale um pouquinho sobre os intraterrenos. Então, que já tá muito esquisito aqui essa pergunta. É complicado porque existem muitas teorias a respeito, ou muitas visões, mas nada que se confirma e começa pela confusão que se faz do conceito do que significa intraterreno. Né? Existem locas desse universo vizinho que são sobrepostas à Terra e se você, entre aspas, percebe um ser desaparecendo, entrando chão adentro, você pensa que ele é um intraterreno quando ele é só alguém de um outro universo cuja energia, por alguma razão, se sobrepôs ao lugar onde você está, mas não tem nada a ver com intraterreno. De fato, certas espécies teriantrópicas, tipo cobra, metade humano, rezam certas lendas turcas, armênias, que já existiam aqui na Terra antes dos humanos surgirem e que tinham cidades subterrâneas. Mas isso também não seria civilização intraterrena, mas para muita gente é. Inclusive, quem gosta do assunto, não deixe de ver a lenda de Xamarã, que é uma série que tem como base uma lenda turca de espécies de seres teriantrópicos que estariam hoje vivendo feito humanos, mas há todo um desenvolvimento lá muito interessante. É uma lenda persa, é uma lenda turca, mas que tem a ver com isso. Muitas cidades de seres estranhos foram taxadas de intraterrenas, mas não é isso que é. Aqui o STL, o nosso querido produtor, mandou que seria São Tomé das Letras. Que o povo podia ter escrito, né? São Tomé das Letras. É que se a gente for abreviar, a gente conhece, por exemplo, se você for abreviar Nova York, aí você vai colocar NI, agora STL ficou um pouco mais. São Tomé das Letras é um lugar bem bacana, mas é que não é tão fácil de entender a abreviação. Então, inclusive eu tô lembrando agora, o Chico Taquara de São Tomé das Letras, era um ermitão, um sábio que morava, contaram a história já dele aqui. Contaram, Ele era difícil lembrar de todas. Se a pergunta é se eu sei algo sobre possíveis civilizações intraterrenas nessa região, São Tomé das Letras? Não sei de nada. Não sabe. Não saberia Não tá respondido. acrescentar nenhuma informação. Pode vir alguém especialista nisso, só Talvez falar sim. sobre esse assunto aí de São Tomé das Letras, que é um lugar muito interessante. É isso, eu peguei aqui um artigo na internet falando, o lendário Chico Taquara teria sido um sábio curandeiro que realizava curas com plantas e estranhas orações em moradores locais lá em São Tomé das Letras. É um quê de xamanismo muito profundo. Daí estão falando que os eubióticos acreditavam na existência das civilizações intraterrenas, que teriam construído... De fato, a eubiose defende isso. É isso, então o Chico Taquara seria essa pessoa, esse ser, esse senhor que era um sábio curandeiro. É uma lenda lá. Em São Tomé das Letras, é isso. A gente já ouviu falar dele aqui. Algumas também. Pessoas viam ele, aí ele sumia. Teve pessoas que viram, é isso mesmo, é isso aí. É isso. Ele era tipo o velho do Rio, do Pantanal. É, isso aí. Mas, entendeu? Da próxima vez, facilitem aqui a pergunta. Botem completo. Botem direitinho aí, que senão ao vivo é complicado.